3 de junho é o dia de conscientização contra a obesidade mórbida infantil, considerada um dos grandes problemas de saúde pública e que afeta mais de 200 milhões de crianças no mundo. Para falar sobre o tema, hoje a gente recebe a psicóloga da área infanto-juvenil, Micaele Cardoso. Micaele, seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, vamos falar sobre esse tema que é muito importante, né? Sim. Micaele, fatores psicológicos podem desencadear a obesidade em crianças? A obesidade infantil ela é uma doença crônica multifatorial e só os fatores psicológicos isoladamente não causam a obesidade infantil. Né? A gente observa que existem fatores como a tristeza, o estresse, que estão associados à causalidade da obesidade e também a gente observa que fatores psicológicos também traz comorbidades, né? Como transtornos alimentares, compulsão alimentar, que agrava o quadro de obesidade infantil. Perfeito. E de que forma a obesidade em crianças pode afetar na saúde mental delas? Geralmente a gente observa que a criança ela fica triste, com sintomas depressivos por conta daquela aumento de peso, né? E aí também a dificuldade de aceitar esse corpo, ela se sente culpada por estar com sobrepeso, então há um problema de autoestima, há sintomas ansiosos, porque ela, diante do contexto educacional, de rotina, né, elas acabam sendo cobradas por também perder peso, ter uma alimentação saudável. Então a gente observa que os impactos de crianças obesas com relação à saúde mental é nesses fatores. Eu acho que acaba virando até um ciclo, né? A criança já está vivendo com aquele sobrepeso, aí ela fica ansiosa, aí acaba descontando na comida, e aí come mais, e aí continua engordando. Isso. Se torna um ciclo, né? Exatamente, por isso que a gente precisa considerar os fatores psicológicos no tratamento para que eles ocorram de forma efetiva, né? Já que dados científicos mostram que esses fatores de ansiedade torna isso a criança ficar mais ansiosa para ver os resultados, o emagrecimento, e se não for cuidado adequadamente por um profissional, ela vai ter essa desregulação emocional e vai tendo escolhas improdutivas, que é esse consolo na alimentação, no excesso de alimentação. É isso. E como o preconceito com crianças com obesidade afeta as interações sociais? Que a gente sabe que o ambiente escolar rola muito disso, tá? Aquele bullying com aquela criança que é mais gordinha. E como é que isso afeta nesse sentido das interações sociais para essa criança que tem obesidade? A gente observa que a nossa sociedade tem um estigma com relação a crianças com sobrepeso, né? Com relação a menos capaz, tem menos performance por conta do sobrepeso. E a gente precisa ter cuidado com esse discurso generalista, né? Limitador. E o bullying, ele é uma realidade, né, que as crianças com sobrepeso e com obesidade elas sofrem, né, por conta desses estigmas, e que só reforça esses impactos na saúde mental de cada vez mais ficar isolada porque ela não é aceita, ela sofre bullying na escola. Então essas questões sociais acabam impactando na insegurança, no isolamento pessoal. Porque aquelas outras crianças veem, ele é gordinho, ele não pode jogar bola, ele não aguenta correr. Isso, exatamente. Ele não aguenta fazer tal atividade, aí acaba isolando, né? Exatamente, e aí cria-se esse padrão da criança obesa ficar mais recluso, porque de outras experiências passadas na escola, numa reunião familiar, né, um churrasco no domingo com os primos, aí sempre deixa ele de escanteio nessas atividades de futebol, né, de esportiva, e isso acaba impactando nesse modo deles ficarem isolados, né, e duvidando da sua capacidade. Com certeza. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Sim. Com relação ao aprendizado, Micaele, a obesidade, ela
pode interferir também no aprendizado dessa criança? Sim, a obesidade, ela impacta o desenvolvimento global, né? E a gente sabe que para o processo de aprendizagem fluir de forma satisfatória, precisa ali de um contexto, né, ambiental, um ambiente acolhedor, que ofereça conforto, com menos estímulos possível para a criança não estar ali distraída. E a criança com obesidade, ela tem prejuízos no sentido de ela está com dificuldade de concentração por essa questão de baixa autoestima mesmo, essa questão que ela tem consigo mesma, de sentir dificuldade de autoaceitação do seu corpo. Então, ela frequentemente ela tem dificuldade de perguntar na sala de aula, porque já tem esse padrão de insegurança, então não tira dúvidas, tem vergonha de se posicionar, e isso tudo vai impactar no seu processo de ele aprender de forma satisfatória. Porque ele acaba ficando com medo de chamar atenção, né? Mais ainda para ele. Sim. E aí acaba ele mesmo se retraindo e achando que ele não é capaz de aprender, que ele não é capaz de interagir com os outros, por essa questão mesmo da baixa autoestima, não é isso? Exato, porque socialmente, todos os ambientes que ela se coloca, a questão do sobrepeso é o que ressai de imediato. Né? Não se fala de outros aspectos, das suas potencialidades, mas sim, o que chega primeiro é a questão que está de sobrepeso, precisa emagrecer, está gordinho, a questão do bullying. Então já cria no repertório cognitivo dele que o que ele trouxer, como ele vai se posicionar, as pessoas vão associar ao sobrepeso. E o problema, Micaele, que eu acho que isso não acontece só dentro do ambiente escolar, mas em casa também, né? Sim. Inconscientemente ou até conscientemente, pais, tios, primos que estão ali convivendo com aquela criança acabam sempre reforçando, né? Essa ideia da obesidade. Há um dilema. A criança, na primeira infância, de 0 a 5 anos, quando ela apresenta o sobrepeso, geralmente a família romantiza, é fofinho, olha a bochechinha dele. Aí quando passa já para a segunda infância, ali a partir dos 6 anos, já muda o olhar e a perspectiva. Nossa, você está com sobrepeso, você come demais, você está toda hora com fome, você não se alimenta saudável, mas também a família não olha para o que faltou nesse sentido de estimular desde a base, né, a introdução, o equilíbrio entre os alimentos nutritivos e os industrializados. E a família tem um papel importantíssimo, né, na mudança de perspectiva desse quadro de saúde mental adoecido, no sentido de reforçar os esforços, né, no processo de emagrecimento, de acolher as angústias, o estresse frente às demandas escolares, os prazos, né, que eles têm que cumprir, e reconhecer ali os avanços, os pequenos avanços, não ficar só criticando, cobrando, faça a sua parte, mas precisa ter um apoio ali. Com certeza. Diariamente. Estimular também, né, essa criança. Porque ela sozinha, ela talvez não consiga nem saber o que fazer. Sim, é muito difícil, né, o tratamento para o emagrecimento, por se tratar de uma doença multifatorial que tem ali vários fatores ocorrendo, como questões hereditárias, questões metabólicas, o contexto, né, se a família nas compras de fazer mercado, traz a maioria, né, de comidas industrializadas, estão ali de fácil acesso, isso vai acabar comprometendo a efetividade do tratamento, porque quando houver a desregulação emocional ali daquela criança, um período de prova que a gente vê com bastante frequência, e ela quer sentir aquela sensação de prazer, de bem-estar, e ela vai na geladeira, vai no armário, tem aquele salgadinho, aquele biscoito disponível, vai ser com certeza a primeira opção. Com certeza.
E os pais é quem oferecem a alimentação à criança. A criança não tem autonomia ainda, a depender da idade, de ir no mercado e comprar, Exatamente. de ir no lanchonete comprar. Então, são os pais que oferecem. Exatamente. Então, tem que avaliar isso também. E como o acompanhamento psicológico, Micaele, pode ajudar essa criança com obesidade? A gente precisa oferecer esse tratamento adequado considerando todos esses fatores, né? Inclusive os emocionais, os psicológicos. Os estudos evidenciaram que crianças com obesidade que foi ofertado esse tratamento multidisciplinar com acompanhamento psicológico teve resultados mais efetivos e a longo prazo do que crianças que não tiveram esse tratamento psicológico, que a gente vai acolher essa criança, vai investigar quais as causas associadas à obesidade, se é um transtorno de ansiedade, se é depressão, se já tem a comorbidade de transtornos alimentares, né? Que a gente vê com frequência o transtorno da compulsão alimentar. Então, a gente vai tratar adequadamente esses fatores desencadeadores de obesidade e a gente vai também treinar a família para motivar, para manter esse resultado de emagrecimento a longo prazo e com isso a gente vai potencializar a autoestima, o autoconceito, vai desenvolver habilidades sociais para que essa criança se coloque no meio social, né, sem receios de autorrejeição, de insegurança. Então, é imprescindível o acompanhamento psicológico no tratamento de emagrecimento e obesidade. Sem dúvida. Micaele, muito obrigada. Eu que agradeço. Pelos seus esclarecimentos. Os pais que estão em casa, que quiserem entrar em contato com você, pode dar sua rede social, endereço de clínica que você atenda, pode ficar à vontade. Micaele Cardoso, psi, e eu atendo no consultório particular ali no edifício Pacific Center, na Avenida 28 de Setembro.